mantendo a visão no processo do avivamento. Nós estamos subordinados à carta de Paulo aos Coríntios, porque é uma igreja que nos ensinou profundas lições, nos ensina e nos ensinará sempre. Toda a igreja precisa voltar os seus olhos para a carta de Paulo aos Coríntios, quando esta desejar viver plenamente sob a égide do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, subordinados ao Espírito Santo, a doutrina dos apóstolos, tudo que norteou a igreja do primeiro século até o nosso século. Nós precisamos da palavra de Deus, precisamos e dependemos do Espírito Santo e precisamos andar nesta novidade de vida que é estarmos mergulhados no Espírito Santo. Já aprendemos nesta série sobre a excelência suprema do amor e estamos hoje na espiritualidade com entendimento, e o pastor George vai nos falar no dia 8 de junho, profetizar é mais importante. Hoje finalizaremos espiritualidade com entendimento. Na última semana, então, falamos sobre como desenvolver minha espiritualidade no processo de avivamento. E nós aprendemos já na semana passada, mantendo o amor no centro da minha vida. 1 Coríntios, capítulo 14, versos de 1 a 25, nos aponta que depois de descobrirmos todos os dons espirituais, descobrirmos como Deus nos criou de uma maneira singular, cada um aqui tem um dom, ou dois, ou três, e que se manifestam. Tudo isso é para a edificação do corpo de Cristo. Você se edifica, você é edificado, porque você tem prazer quando ensina, você tem prazer quando administra, você tem prazer quando canta, quando recebe na recepção, quando recebe no estacionamento, quando serve na cozinha. Aonde você serve com alegria, com prazer, porque o Espírito Santo te fez exatamente para cumprir aquele propósito. Pessoas certas, nos lugares certos, elas vão trazer edificação para o corpo. Pessoas certas, no lugar errado, ela vai ser totalmente improdutiva. Ela vai estar fazendo ali alguma coisa que não é fruto do que o Espírito Santo deu. Às vezes uma pessoa quer fazer uma coisa na igreja que não recebeu de Deus a autoridade, o dom para estar fazendo. Então, na verdade, ela está até se edificando, mas não está edificando as pessoas. E o que serve na igreja é a edificação de todos. Por isso que eu e você temos dons espirituais e precisamos desenvolver esse caráter de Cristo, que é amor. O amor não é dom espiritual, é fruto do Espírito. Então, eu e você que temos o Espírito Santo, precisamos frutificar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você mesmo. Então, assim como estamos aprendendo, o dom espiritual, ele não é para divisão, mas para a edificação, é para o crescimento. E o que gera isso, e o que faz aparecer isso notoriamente, é a nossa vida de amor e de cuidado uns para com os outros. Como desenvolver minha espiritualidade no processo do avivamento? Valorizando o meu irmão, pois somos um só corpo. Nós não somos muitos corpos, somos um só corpo. Um só corpo. Por isso que precisamos estar em unidade, em comunhão, falando literalmente a mesma língua doutrinária, para que nós possamos avançar sobre os 200 mil que estão aí para serem alcançados. Nós queremos ser eficazes, mas precisamos aprender a valorizar o irmão. Nenhum dom é superior ao outro, nenhum. Todos eles são postos por Deus, ele é dado por Deus para a edificação do corpo. Você sem as mãos, você terá dificuldades. Se tiver mãos e não tiver pés, você vai ter dificuldade. Se você tiver pulmão, mas não tiver o rim, você vai ter dificuldade. Assim é a igreja.
Cada um está alocado pelo Espírito Santo em uma parte da igreja para fazer exatamente aquilo para o qual ela foi levantada por Deus. Quando valorizo meu irmão, eu o fortaleço, animo e conforto. Isto é amor. Em terceiro lugar, aprendemos como desenvolver minha espiritualidade no processo do avivamento, estabelecendo a doutrina dos apóstolos como centro do ensino na igreja. Queridos, se nós fugirmos da doutrina dos apóstolos, nós cairemos em preceitos humanos. E quando uma igreja cai em preceitos humanos, ela está prestes a ser dominada e não ativada no Espírito Santo para realizar aquilo que Deus quer. Quando o homem toma frente, ele manipula, ele engana, ele busca os seus próprios interesses. Aí o povo está à míngua e ele está comprando fazenda, avião, jato, dando escândalo. Quem já viu isso aí? Já viu ou não? Isso é quando o homem começa a tomar o lugar que não foi dado a ele. Nós precisamos começar em humildade e terminar em humildade. Uma igreja pode avançar, uma igreja pode adquirir bens, patrimônios, mas o seu coração precisa se manter humilde, reto, sem em nenhum momento manipular ninguém, porque quando você entra em jogada, o Espírito Santo sai na mesma hora. E nós precisamos temer a Deus para não permitir que nenhum líder, nenhum pastor, nenhum diácono, nenhum líder de célula queira introduzir aquilo que os apóstolos selaram na palavra, no cânon, porque é nela a palavra que nós acreditamos. Vejam o que Paulo vai dizer no verso 5. Gostaria que todos vocês falassem em línguas. Olha o que ele está dizendo. Eu gostaria muito que vocês falassem em línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem, pois a profecia é superior a falar em línguas, a menos que alguém interprete o que vocês dizem. Aí, conclua aí comigo. Para que toda a igreja seja fortalecida. O problema não é falar ou deixar de falar. O detalhe que Paulo está ensinando, asseveramos na semana passada e repetimos hoje. Queridos, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: num culto público, você deve desejar muito mais profetizar a palavra de forma inteligente, de forma a que as pessoas entendam, do que falar em línguas, porque está causando problema, está gerando divisão, as pessoas não estão entendendo, as pessoas não estão sendo edificadas. O propósito da reunião não pode ser para pior, tem que ser para melhor. E o apóstolo Paulo vai dizer isso com todas as letras: olha, a reunião de vocês está muito pior, está fazendo mal. Então eu e você precisamos entender que as línguas são uma realidade. Quando há intérprete, deve acontecer. O apóstolo Paulo vai até dizer assim: olha, no máximo 2 ou 3, cada um por sua vez, e os outros julguem, porque senão a manipulação toma conta, o engano toma conta. Aí vem coisas que não estão na Bíblia, vem coisas que não é ensino dos apóstolos, e nós precisamos cuidar para que a igreja siga andando na direção correta. Nós estamos buscando o avivamento, nós queremos o avivamento, ele já está acontecendo, amém, queridos? Ele já está acontecendo, mas nós precisamos estar prontos a permanecer debaixo da visão apostólica, para que a gente não descambe nem para a direita nem para a esquerda, é manter-se firme. E Deus vai fazer coisas extraordinárias por meio da sua vida. Deus vai usar a sua vida, Deus vai te dar sonho, vai te dar visão, vai te dar percepção, vai te dar discernimento, vai te dar os dons para você utilizar para a glória dele, mas você, depois de fazer tudo, precisa permanecer firme.
E o que te dará firmeza é o conhecimento das Escrituras, para que você não seja levado por nenhum vento de doutrina. Vejam, 1 Coríntios 12, 4 a 7, existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte. Eu gosto dessa palavra, dessa versão, fonte. Não está em mim. A fonte é Ele, não está em você, a fonte é Ele, é o mesmo Espírito, a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço ou de ministério, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha, vamos juntos? Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Então, nós precisamos entender a palavra de Deus, compreender o propósito para o qual o dom nos foi dado e executar, praticar com o entendimento, para que as pessoas sejam edificadas. O ensino doutrinário do apóstolo Paulo, bem como dos demais apóstolos, sempre apontará para o benefício da igreja, o bem comum, o benefício de todos. Olhem o verso 6. Irmãos, isso é Paulo falando: se eu for visitá-los e falar em línguas, em que isso os ajudará? Mas se eu lhes trouxer uma revelação, um conhecimento especial, uma profecia ou um ensinamento, isso lhes será proveitoso. Estabelecer a doutrina dos apóstolos no processo do avivamento espiritual da igreja será proveitoso a todos e não apenas a um determinado grupo de pessoas. Queridos, vejam bem, Deus nunca pensou num grupo determinado de pessoas para abençoar e edificar numa igreja, mas em toda a igreja, seja para lá, seja para cá, quem está aqui vem para cá, quem está aqui vem para cá. Toda a igreja vai ser abençoado e você vai conseguir transitar bem aqui ou acolá. Quando você entende que o outro lado está demais e quando o outro lado entende que os de cá estão de menos, gera divisão. Eu não quero mais andar com o João Vitor, eu não quero, estou citando assim os mais próximos, tá? Então o nome que vier aqui não é nada pessoal não. Eu não quero andar com o João Vitor, não quero andar com Carissa, não quero andar com Elaine, não quero andar com George, não quero, aquela pessoa ali está em pecado, aquela pessoa ali está desviada. Com o Hugo então não quero nem saber, é longe, está errado. Nós precisamos uns dos outros. Quem conhece mais, quem tem experiências, todos nós precisamos uns dos outros, todos nós precisamos crescer. O amor é o vínculo da perfeição. Se nós nos amarmos, nós vamos ajudar, vamos compreender, vamos entender, vamos dar a mão, vamos levantar, porque a nossa missão não é ficar girando aqui em torno de nós mesmos, mas alcançar o mundo perdido. Quando a igreja ela está fundamentada em amor, ela vai se edificando e vai salvando e curando e libertando as pessoas lá fora. O que estamos ensinando hoje é um preparo, repita comigo, preparo para o que Deus vai fazer, e Ele vai fazer coisas extraordinárias, coisas que eu e você nunca vimos, Ele vai fazer, mas para isso, nós precisamos estar o quê? Firmes, preparados, para quando Ele vier fazer, a gente não falar, não é Ele, é Ele, agindo de maneiras diferentes, usando todos com um único propósito, salvar a maioria, ou o número que Ele quer salvar. Deus quer salvar e Ele o fará por meio da minha vida e da sua vida. O dom espiritual não deve servir para a divisão, mas para a edificação do corpo. Como desenvolver minha espiritualidade no processo do avivamento? Em quarto lugar, preguei na semana passada, sendo claro e preciso naquilo que realizo em nome do Senhor. Clareza e precisão quando ensinarmos a doutrina.
clareza e precisão quando formos para a Amazônia, quando formos para o interior de Minas, quando formos para o interior do Rio Grande do Sul, quando formos para o Haiti, clareza no que vai fazer, no que vai realizar. Quando eu e você estivermos adorando ao Senhor, precisamos ter clareza do que estamos fazendo, por que estamos fazendo, qual é a intenção quando estamos fazendo. Nada pode acontecer por acaso num culto, precisa ser intencional. Nós não estamos vivendo numa geração que não percebe aonde o culto quer chegar. Nós estamos vivendo diante de pessoas que estão atentas a tudo que está acontecendo. Por isso, precisamos ser claros no que estamos apontando, claro no que estamos ensinando, para que ninguém tenha dúvida do que nós queremos, do que nós desejamos. Eu quero mais do Espírito Santo. Você quer? Levanta a mão assim. Eu quero mais. Sabem por quê? Sem Ele, nada. Nada, queridos. É nada mesmo. Você pode fazer durante um tempo, mas vai chegar um tempo que você vai parar, porque você não está cheio, pleno do Espírito. Você não está na direção do Espírito. Aí você seca, aí você para, aí você desanima, aí você não quer mais saber. Quando eu e você estamos numa igreja em crescimento, quando nós estamos vivendo um tempo em que Deus está fazendo coisas maravilhosas, por exemplo, esta semana nós vamos tratar da nossa base é adoração, nossa base é adorar. Por quê, pastor? Vamos tratar, sabe por quê? O avivamento está sacudindo o coração dos jovens. Os jovens estão querendo sair para cantar, para pregar, tá ou não tá? Tá ou não tá? Amém? Amém, Mateus? É assim, igreja quando está viva, o povo quer sair, o povo não quer ficar no banco. Mas nós vamos precisar ensinar sobre visão, propósito, comunhão, edificação, para quando a juventude, o idoso, o adulto, a criança, quando eles saírem, eles vão sair debaixo de bênção, de envio. Queridos, eu queria estar aqui agora pela manhã com 3 pessoas aqui me ouvindo. Já garante a presença do Espírito Santo. E os outros, pastor? Pregando. Repita comigo, pregando, proclamando. Mas não pode ser assim, irmãos, senão a gente até estranha. Cadê? E fulano, cadê? Não, olha, você acredita que tem gente que sai e vai fazer a obra do Senhor, mas não comunica nada. Não comunica. A gente vê no Instagram. Aí eu falei assim, meu Deus, eu preocupado, pensando que estava doente, internado na UTI. Mas não, estão fazendo a obra do Senhor. Não há problema nenhum. Aqui ninguém vai te tolir de fazer a obra do Senhor. Mas é necessário comunicar, receber a oração da liderança e você vai ser enviado. Amém? Quem está debaixo dessa palavra aí? Levanta a mão. Levanta. Amém. É isso. Não é para você ficar preso aqui. Queridos, eu cantei durante 25 anos e preguei a palavra. Primeiro no Mensageiros de Cristo, depois no Ágatos. Gravamos 3 CDs. Eu sei o que é sair. Raquel, por exemplo, nós nos casamos, eu ainda cantava. Aí no primeiro ano ela foi. No segundo ela falou assim, vai você, é muito cansativo. Vocês saem daqui na segunda ou na sexta-feira e só voltam domingo de madrugada dos lugares onde vocês vão. Foi uma bênção, distribuímos mais de 1000 Bíblias. Fizemos evangelismo, dali saíram vários pastores. Eu hoje sou pastor, pastor Luí está ali, pastor Elisié, todos eles que cantavam, pastor Davi, diácono Paulo e quem mais? Já até esqueci, André, ministro de louvor e adoração, todos nós sempre envolvidos. Queridos, de vez em quando a gente está aqui para montar a tenda de oração, e um novo crente chega, né? Aí fala assim, ué pastor, o senhor também monta a tenda? Eu falei assim, não só monto a tenda, como retiro também, quem chegar primeiro monta. Poxa pastor, que legal, que exemplo. Eu falei assim, irmãos, isso a gente já faz desde quando, pastor Luí? Quem aqui é crente velho, crente de igreja? Velho mesmo, muito tempo na igreja. Isso é novidade, Mauro? Os seguidores de Cristo que faziam? Toda sexta-feira, de casa em casa, pregando o evangelho, levando o evangelho, curando gente. Queridos,
Nós precisamos entender que o serviço glorifica o nome do Senhor. É um prazer. Já contei aqui para alguns um dia, logo assim que nós chegamos, né, a gente não tinha todos esses funcionários. Aí eu, Raquel, Zorimar, Jefferson, né, Jefferson até comprou um negócio de lava-jato. Tinha um lava-jato, Jefferson trazia. E no sábado a gente estava aqui lavando isso tudo, lavando, fazendo tudo que tinha que fazer, numa alegria só, alegres mesmo. Aí eu estava lá na frente, uma pessoa apareceu ali na grade. Você vê como é que está a minha mente, irmãos. Esses dias eu esqueci que eu estava com óculos, estava procurando óculos, e o óculos já estava no rosto. A pessoa chegou ali na grade, Hugo, aí falou assim: eu gostaria de falar com o pastor presidente da igreja. Eu falei, pois não. Não, eu gostaria de falar com o pastor presidente. Você pode falar. Eu gostaria de falar com o pastor, ele está? Eu falei assim, ele está. O nome dele é José Cândido Sobrinho. Você pode chamar ele para mim? Eu falei, você está falando com ele. A pessoa desanimou e foi embora. Você acredita, Vinícius? A pessoa não falou. Eu estava com uma vassoura, varrendo aqui à frente, lavando. Eu, presidente da igreja, Zorimar, presidente do conselho diaconal, todo mundo trabalhando. Ele pensou assim, a pessoa deve ter pensado assim, meu Deus, se o presidente da igreja, do diácono, está trabalhando, eu também vou ter que trabalhar também, vou ter que molhar meu pé também. Olha, saiu fora, nunca mais vi. Queridos, servir é um privilégio, irmãos. Trabalhar na casa do Senhor é um privilégio. Tocar os instrumentos na casa do Senhor, privilégio. Carregar a mesa daqui para o sopão ali, privilégio. É glória, é alegria. Sabe o que Jesus vai dizer para mim e para você naquele dia? Bem-estar, servo bom, fiel, entra para o gozo do teu Senhor. É isso que nós vamos ouvir. Então nós precisamos trabalhar, precisamos servir. A clareza faz com que as pessoas entendam o que você está fazendo e onde você quer chegar. Vejam o que Paulo vai dizer: até mesmo instrumentos inanimados como a flauta ou a harpa precisam soar as notas com clareza. Do contrário, ninguém reconhecerá a melodia. E se a trombeta não emitir um toque nítido, como os soldados saberão que estão sendo convocados para a batalha? O mesmo acontece com vocês. Se usarem palavras incompreensíveis, como alguém saberá o que está dizendo? Será o mesmo que falar ao vento. Há muitos idiomas no mundo e todos têm sentido. Mas, se eu não entendo um idioma, sou estrangeiro para quem o fala, e ele é estrangeiro para mim. O mesmo se aplica a vocês. Uma vez que estão ansiosos para ter os dons espirituais, busquem os dons que fortalecerão a igreja toda. Então, duas verdades básicas aí sobre os dons espirituais, nesse contexto do que eu estou ensinando a vocês hoje. O Espírito Santo reparte com quem quer e como Ele quer, porque Ele tem um propósito. O Espírito Santo, em segundo lugar, precisa ser buscado com o entendimento correto. Quando você entende, você o busca da maneira como Ele espera ser buscado. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E aquele que me buscar de todo o coração, eu vou me deixar achar por Ele. E eu vou fazer coisas diferentes. A sua vida muda. Quando você busca de todo o coração, a sua vida ganha sentido, significado. Deus aponta a direção para você e a sua vida nunca mais será a mesma. Não pense você que uma experiência com Deus vai te manter aonde você está. Ele vai mexer a sua vida toda. Tudo vai mudar na sua vida. E quando você começa a trabalhar debaixo da unção e da autoridade do Espírito Santo, e você começa a fazer coisas que o céu está mandando fazer, pode se preparar. Eu sempre digo aqui, prepara o lombo. Prepara o lombo.
Por quê, pastor? Porque você saiu da mesmice e está fazendo agora o que o céu quer. E quando alguém está aqui na terra fazendo o que o céu quer, prepare-se. Vem mentira, vem acusações, perseguições, coisas que vão trazer tristeza ao seu coração, coisas que vão tentar tirar você da direção. Sabe por quê? Porque você está sendo um canal de bênção para muitos. Você está edificando a igreja de Deus. Aí a batalha espiritual começa. Muitas pessoas falam assim: pastor, comecei a orar e jejuar, minha vida virou de cabeça para baixo. Pois é isso. Eu estou buscando, agora que eu estou buscando tanto, agora está dando tudo errado. Pois é isso mesmo. Por quê? Porque você está agora indo na contramão. Você está indo contra o vento. Quem aqui já correu contra o vento? Já está cansado, aí vem um vento contrário. Aí você, meu amigo, parece que as suas pernas ficam com mais 5 quilos cada uma, porque o vento está contrário. Mas se você quiser ganhar força física, resistência, você vai ter que prosseguir. Não pode parar. Tem que seguir. O avião só sobe por causa do atrito do vento contrário. Aí ele sobe. Se não tiver vento contrário, não sobe, desce. Nós não queremos descer, nós queremos subir. Mas subir com o entendimento, buscar com o entendimento. Você vai ver isso na mensagem que preguei na semana passada. Deixa eu me adiantar aqui para chegar ao fim hoje. Então, em último lugar, no quinto, como desenvolver minha espiritualidade no processo do avivamento? Buscando a espiritualidade com o entendimento. Se você quiser marcar, 1 Coríntios capítulo 14, depois que Paulo vem discorrendo e orientando a igreja em tudo, você sabe bem, ali haviam facções, divisões, carnalidade, prostituição, toda espécie de problemas aquela igreja estava vivendo. Exatamente, ele veio cuidando disso. No capítulo 12, ele vai falar sobre os dons espirituais e vai começar a trazer um ensino específico para aquela igreja, dons espirituais. Chega no capítulo 13, ele vai falar da excelência suprema do amor. Se eu tiver todos os dons, não tiver amor, nada aproveitaria. E ele vai falar bastante, ele vai ensinar sobre isso. E no capítulo 14, ele está fazendo esse fechamento da carta, apontando para o amor como sendo o que mais precisamos ter, mais buscar, para que a gente possa entender que todos nós queremos a mesma coisa. E se tivermos o mesmo entendimento, nós vamos chegar lá na frente, firmes, fortes, saudáveis, viçosos e contagiando aqueles que chegam. Porque é comum, a gente está aqui, as pessoas perguntam: aqui fala em línguas? Quem já ouviu essa pergunta? O Zorimar já ouviu, dá aula lá na integração, os pastores George também. Quem mais já ouviu? Pastor Luiz já ouviu, Camila já ouviu, Nerina, Rose. Aqui fala em línguas? Aí eu falo assim: olha, tem uns 7 ou 8 aí que eu já vi que fala. E agora eu estou aguardando o intérprete, porque é bíblico. Queridos, o dom é uma realidade. Amém, queridos? O dom é uma realidade. Tem intérprete, vai edificar a todos. Não tem, vai edificar a pessoa. A Bíblia fala que aquela pessoa é edificada. Paulo vai dizer o quê? Eu prefiro falar 5 palavras no entendimento diante de todos, do que falar em línguas e ninguém receber a edificação. Mas o falar em línguas é bíblico. Repita comigo: o falar em línguas é bíblico. Se tiver intérprete, que todos sejam edificados. Agora, fala, interpreta e os outros julguem. E às vezes a gente esquece a última parte. E nós precisamos entender que o que Deus quer é a edificação do corpo. Quando o corpo todo é edificado, todo mundo sai daqui cuspindo evangelho, fogo para todo lado. Quando a igreja é edificada, há um mover sobrenatural de Deus e o povo é levantado para servir.
Então, em último lugar, buscando a espiritualidade com entendimento. Olha o que ele fala, versos 13 a 17. Portanto, quem fala em línguas deve orar, repita comigo, deve orar, pedindo também a capacidade de interpretar o que é dito. Pois se oro em línguas, meu espírito ora, mas eu não entendo o que estou dizendo. Então, o que devo fazer? Orarei no espírito e também orarei em palavras que entendo. Cantarei no espírito e também cantarei em palavras que entendo. Pois se louvarem apenas no espírito, como poderão louvar com vocês aqueles que não os entendem? Como poderão agradecer com vocês se não entendem o que estão dizendo? Vocês darão graças muito bem, mas, vamos juntos? Não fortalecerão aqueles que os ouvem. Paulo está ensinando a igreja no culto público a como lidar com esses dons. Queridos, é maravilhoso, todo dom é sensacional, todo dom é muito edificante, mas se nós não tivermos o entendimento, a gente acaba gerando divisão, contrariedade. O texto vai falar de infantilidade. A criança, queridos, ela nos alegra, a gente faz assim para ela, a gente quer descer também, né? A gente fica fazendo assim para ela, a gente faz um monte de coisa para a criança rir, né? E a criança faz, a criança ri. Isso é da criança. E essa pureza, o apóstolo Paulo vai nos ensinar, nós precisamos manter essa pureza de coração, de alma, mas o entendimento precisa ser maduro. Nós precisamos saber o que Deus espera de nós, o que Ele quer de nós de fato. E quando nós estamos colocando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós vamos entender que os dons devem ser usados na igreja de uma maneira sábia, inteligente, para que todos sejam alcançados com a mesma graça que você. Olha, às vezes a gente vê em outras doutrinas, que a manifestação do dom de línguas agora tem o Espírito Santo. É assim, irmãos? Não, irmãos. A Bíblia diz, tem todos os dons de línguas, tem todos o dom de interpretar, tem todos os dons de curar, tem todos o dom de pastoreio, de apóstolo. Não, irmãos. Não. Então eu não posso entender como a doutrina dos apóstolos, que para que você tenha o Espírito Santo, você tenha que falar em línguas. Não, irmãos, isso é um dom espiritual. Isso é um dom espiritual. E quando você entende que o dom é para edificação, você não vai gerar nem frustração por ter o dom, e também não vai se exacerbar, você não vai além, porque o outro não tem. Todos nós devemos buscar todos os dons, é isso que está escrito, mas principalmente o dom de profetizar. Que nós possamos entender isso, porque os próximos dias, os próximos anos, serão novos tempos. Diáconos, pastores, líderes de célula, precisam saber bem o que nós pensamos, à luz da Bíblia, da doutrina dos apóstolos. A gente afirma sempre que a Bíblia é o nosso único livro de fé, de regra e prática. Então não podemos ter medo de falar e tocar em assuntos que são assuntos, vamos chamar de assuntos difíceis para serem tratados numa igreja batista. Agora, queridos, nós fomos taxados durante muito tempo como sem espírito. Quem se lembra aí dessa época? A igreja batista não tem Espírito Santo não. E talvez você tenha chegado aqui, talvez até com essa, vou lá na igreja batista. Agora, o que eu sempre ouvi dela é que lá não tem o Espírito Santo. E olha, queridos, quando a gente vai fazer a entrevista com as pessoas que estão chegando para a igreja,
os testemunhos são fantásticos. Olha, eu relutei muito para vir, passei aqui na frente várias vezes, e Deus falou comigo, entra aqui, e a pessoa, não vou dizer o nome aqui, não é, mas a pessoa falou assim para mim, mas pastor, aqui a diferença é que não tem os santos pendurados, aqui eu conheço, aqui não tem o Espírito Santo, e Deus falou, e aquela pessoa, depois de 2 anos e meio, decidiu entrar. Aleluia. E quando subiu a rampa, já sentiu a presença do Espírito Santo. Aí passou pela porta. Quando chegou aqui dentro, pediu perdão a Deus. Isso é testemunho, irmãos. Sabe por quê? O Espírito Santo está aqui. Mas durante muito tempo, nós reprimimos isso. Ensinamos muito, praticamos pouco, vivemos pouco. Firmes na doutrina, mas quando tinha uma assembleia, o Espírito Santo saía pela porta. Tem gente que até hoje não consegue ficar para uma assembleia. Sabe por quê? A assembleia era sinônimo de carnalidade pura. Pastor José Calheiros, filho. É filho? Neto? Briga. E quando tinha exclusão? Domingo eu não perco. Mas por que, irmão? Vai ter exclusão na igreja. Era celebrado a exclusão. E a assembleia de domingo vai pegar fogo. Quem é que nunca ouviu isso aí? Hein, Zé Sérgio? Hein, Mateus? E vai pegar fogo, a assembleia vai pegar fogo. Mas por quê? Porque vamos excluir 5. Queridos, eu essa semana visitei uma irmã, né, e coisas que aconteceram, mas que em nome de Jesus não vão acontecer mais, irmãos. Porque os jovens fizeram uma peça. Todos os jovens foram expulso da igreja. Você consegue imaginar isso? Uma peça, e você expulsa todos os jovens da igreja? Teve gente que foi expulso da igreja porque jogava futebol, o outro porque gostava de alguma coisa diferente. Queridos, isso foi um equívoco enorme, que a graça de Deus está curando até hoje, está transformando até hoje. Crianças com 12, na época 12, 13 anos, querendo ser batizados. Não, batiza não. Travou, não está batizado até hoje, nunca mais voltou para a igreja. E nós precisamos entender, queridos, que ensino bíblico deve ser seguido pela igreja. Preceitos humanos, culturais e outros, nós precisamos medir, porque a cultura também faz parte da nossa vivência, mas a cultura nunca estará acima da palavra de Deus. Entendimento leva à maturidade, a maturidade leva à edificação de todos. Vamos juntos? Entendimento leva à maturidade, maturidade à edificação de todos. Versos 18 e 20. Dou graças a Deus porque falo em línguas, mais que qualquer um de vocês. Contudo, numa reunião da igreja, isso aqui é texto bíblico, tá, irmãos? Não sou eu não, é o Paulo que está falando aqui. Dou graças a Deus porque falo em línguas. E se eu falasse também eu diria, mas não falo. Quando eu fechei a porta do quarto e pedi a Deus, não veio esse dom. Então, não veio, mas que eu pedi. Senhor, se esses dons todos, eu estava em crise. Eu falei, Senhor, olha, se esses dons aqui existem, eu já prego a Tua palavra, já faço cruzadas, já dou aula para crianças, dou aula para adolescentes, dou aula para jovens, para adulto, já preguei em vários lugares, já fiz tanta coisa Natal, tanta coisa. Agora é o seguinte, eu não quero mais ficar só na teoria não, eu creio, mas eu quero ver, eu quero vivenciar isso. Aí eu falei assim, se existe esse dom, esse, 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 esse. Eu quero experimentar. Queridos,
Estou falando para vocês que a sua vida, assim como a minha, nunca mais foi a mesma, a sua também não será. No dia que você fechar a porta do seu quarto e chorar aos pés do Senhor, e clamar a Ele, e pedir a Ele, buscá-lo com intensidade, Ele vai se revelar a você. Ele vai mostrar a você que tudo que está escrito aqui não apenas é verdade, como você vai ter um guia, uma iluminação, um poder sobrenatural, que emana dessa palavra, da palavra de Deus. E você nunca mais será o mesmo. É aquela canção, eu jamais serei. Nunca mais cantaram também, né? Nem sei mais como é. Eu jamais serei o mesmo, a porta fechei. Eu nem sei se a música é essa, a letra é essa, não é? Mas depois aí, Fábio, coloca aí que é pra gente cantar no final. Eu jamais serei o mesmo, a porta fechei. Como é que é isso, pastor Jorge? Não sabe? Quem é que sabe essa canção que eu tô... Nem David, Léo sabe. Léo, obrigado, Léo. Oh, eu jamais serei o mesmo, a porta fechei, não volto atrás. A minha casa, mas existe a canção, existe. Coloca aí, procura aí só. Eu jamais serei o mesmo, a porta fechei, não volto atrás. Eu lembro disso. Queridos, me veio, sabe, um sentimento de graça de Deus, de misericórdia de Deus tão grande, um abraço de Deus tão forte, uma presença tão sobrenatural como eu nunca tinha experimentado. E quem nasce em berço evangélico tem dificuldade de entender qual foi o dia da conversão. Porque já vem, né? O pai e a mãe estão lá na igreja, são exemplares, você vê a sua família toda cantando, adorando, fazendo, você tem dificuldade para entender o divisor de águas na sua vida. Quando foi que você se converteu? Quando foi que você realmente sentiu aquilo? E quantas vezes a gente pregou, viu gente vindo à frente, chorando, eu pensava assim, rapaz, o negócio funciona mesmo, a palavra vai lá e faz a obra mesmo. Queridos, quando a gente busca o Senhor com o entendimento correto, Ele não apenas se revela, como Ele muda a sua vida. Você precisa estar disposto e disponível. Vejam o que Paulo vai dizer, eu vou repetir esses dois versos. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais que qualquer um de vocês. Contudo, numa reunião da igreja, prefiro dizer 5 palavras compreensíveis que ajudem os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejam infantis no entendimento dessas coisas, sejam inocentes como bebês com relação ao mal, mas sejam maduros no entendimento. Voltando à doutrina dos apóstolos, baseada nos profetas. Queridos, o Antigo Testamento, ele não foi abolido não, é Bíblia. É Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é Bíblia. A promessa do Espírito Santo não foi feita por Jesus, foi feita por uma revelação a Joel. Jesus, quando veio, falou assim, olha, a promessa que foi feita vai acontecer por esses dias, fiquem na cidade, vocês vão ser revestidos do alto, vai se cumprir o que foi dito pelo profeta. Então, não pensem limitadamente acerca da doutrina dos apóstolos, porque eles estão fundamentados exatamente nas Escrituras. Por isso que eu e você hoje precisamos nos preparar mais e mais para as coisas grandes e firmes que nós não sabemos, estão ocultas, porque elas virão, elas vão acontecer. E quando elas começarem a acontecer, para que não haja escândalo, para que ninguém saia correndo, para que ninguém fique desesperado, você precisa estar consciente de que a palavra de Deus já nos alerta sobre tudo isso. Vejam, pois as Escrituras dizem, falarei a este povo em línguas estranhas e por meio de lábios estrangeiros, mesmo assim este povo não me ouvirá, diz o Senhor. Portanto, falar em línguas é um sinal não para os que creem, mas para os descrentes. A profecia, contudo, é para os que creem e não para os descrentes. Improdutivos por falta de entendimento. Falta de entendimento gera infantilidade.
É o que a gente vê em muitos lugares, queridos. É gente subindo em parede, é gente pulando, é gente se jogando, é gente fazendo uma série de coisas que não tem nenhum embasamento bíblico. Até porque, queridos, o Espírito Santo, ele está subordinado ao profeta. Talvez essa mensagem que eu estou pregando, se fosse o João, teria uma outra pegada aqui na frente. Se fosse o pastor George, outra. Se fosse o pastor José Calheiros, outra. Se fosse o Hugo, outra. O seminarista Hugo. Se fosse o Nazareno, seria outra. Se fosse o pastor Mário, outra. Por quê? Porque nós somos diferentes, mas é o mesmo Espírito que está operando. É o mesmo. Então nós precisamos desejar que o Espírito Santo tome conta da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração, das nossas atitudes, e estarmos sempre dizendo para o Senhor: eis-me aqui, usa-me conforme o Senhor desejar. E quando a gente faz assim, o parâmetro inicial é Deus acima de todos, e o irmão como a mim mesmo no amor. Quando a gente age assim, as coisas grandes e produtivas do Senhor vêm. Verso 23, ainda assim, se descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião de sua igreja e ouvirem todos falarem em línguas, pensarão que vocês são loucos. Observem, Paulo está dizendo isso das reuniões, das nossas reuniões, das nossas celebrações. Ele está dizendo: olha, prefiram no momento de cânticos serem os mais claros possíveis com a mensagem que está sendo pregada. Por isso que a gente tem cuidado com a altura, nem sempre dá para controlar, às vezes dá um problema, o negócio fica muito alto. Fica ou não fica? Fica muito alto. Quando fica muito alto, a gente não entende nada, porque incomoda o estômago. Olha o estômago aqui, você vê que estou com fome, né? A fome já está chegando. Os ouvidos não entendem, está muito alto. Se tiver ruim também a qualidade, você dispersa, você não consegue entender. Se o pastor chegar aqui e não falar de forma inteligível, as pessoas não compreendem, e se não compreendem, não vão poder praticar. E assim não tem como ser diferente. Então, nós precisamos ser inteligentes nesse sentido. Grande produtividade por meio da espiritualidade, com o entendimento. Queridos, Pedro pregou quase 3.000 almas. Pregou de novo, o grupo já estava chegando a 5.000. Daqui a pouco já era uma multidão, não dava mais para contar. Por quê? Porque Pedro estava pregando a palavra. Pedro estava falando do poder do Espírito Santo, da obra de Cristo. E as coisas foram acontecendo, as pessoas foram se convertendo. As igrejas que depois foram usando os dons espirituais para edificação, e o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago e outros, eles foram trazendo mais clareza para que a igreja vivesse em unidade, em comunhão, e não em divisão. Vejam, 1 Coríntios 14, versos 24 a 25. Mas, se todos vocês estiverem profetizando, e descrentes, ou pessoas que não entendem essas coisas, entrarem na reunião, serão convencidos do pecado, e julgados por aquilo que vocês disserem. Ao ouvirem, os pensamentos secretos deles serão revelados, e eles cairão de joelhos e adorarão a Deus, declarando, vamos juntos, de fato, Deus está aqui no meio de vocês. Quem prega a palavra, de vez em quando ouve de alguém assim: pastor, como é que o senhor sabia de tudo isso sobre a minha vida? Não, eu não sei nada sobre a sua vida. Eu preguei a palavra. Não, o senhor pregou, essa mensagem foi todinha para mim. Essa mensagem aí foi o que eu vivi nessa semana, é o que eu estou vivendo a vida toda. Essa mensagem aí só pode ter sido de Deus, porque o Senhor realmente não me conhece, e o que o Senhor falou ao meu coração. Sabe por quê, queridos? Quando você é claro no que Deus quer que você fale, todos são edificados, cada um
da forma como o Espírito Santo vai fazer. Vocês acreditam que às vezes a gente está ali na porta e a pessoa fala assim: pastor, essa frase que o senhor falou marcou a minha vida. Aí eu vou lá no esboço, ou eu vou no vídeo, não teve frase nenhuma. Eu não falei aquilo, hora nenhuma. Sabe quem foi que falou aquilo naquele momento? O Espírito Santo a ela. O Espírito Santo falou a ela o que ela precisava ouvir, e ela entendeu que no momento da mensagem aquilo soou do púlpito. Sabe por quê? Porque Deus usa de diversas formas para falar com aquele que precisa. Você entra na igreja, você recebe respostas que você nem sonhava em ouvir, você recebe a resposta. Você nem ouviu nada, mas Deus vai lá e do seu coração e fala assim: olha, é isso aqui que eu quero. E você tem certeza e toma uma decisão. E você não falou nada sobre isso, mas o Espírito Santo está no meio de nós, queridos. Ele está no meio de nós. Com isto, nosso entendimento formal, apostólico, doutrinário, bíblico, faz com que usemos ao máximo a sabedoria, inteligência e potencial que o Espírito Santo nos deu para fecharmos agora nossa conclusão. Em primeiro lugar, cumprir o propósito de Deus revelado por Jesus sem distrações. Atos 1:8, está aqui atrás de mim, vai aparecer na tela também para você. Mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, primeiro em Maricá, depois em todo o estado do Rio de Janeiro, depois no Brasil, e depois até os confins da terra. Vamos juntos? Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Já desceu sobre vocês? Já desceu? Amém! Glória a Deus! Já está aí. Agora o que tem que fazer com ele agora? Vamos juntos. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É esse o poder que Deus quer que se manifeste por meio da minha vida e da sua. As outras coisas são os acessórios que o Espírito Santo te dá. As outras coisas, os dons, os talentos, o poder sobrenatural para fazer curas, milagres, isso tudo é o combo que você tem e que eu também tenho. Estes sinais, coloca no final aí de Marcos capítulo 16. Vê aí para mim, Fábio, por favor, e Camila. Marcos 16, o finalzinho, vai falar sobre isso. Estes sinais acompanharão. Vamos juntos? É o finalzinho. Isso. 16, verso 17. Vamos juntos? Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos nos doentes e estes ficarão curados. Depois, aí tá bom, 17 e 18 só. Então, quando você está indo, e isso aconteceu com Paulo, com Pedro, pessoal, o negócio era tão forte naqueles dias, que os sinais não apenas acompanhavam, mas até a sombra de Pedro, o povo estava buscando. Traziam os enfermos, colocavam as macas assim, só para a sombra de Pedro passar. Isso é fantástico, é extraordinário, é um sinal. Mas, se nós estivermos fazendo e dispostos a pagar o preço que Pedro pagou, você quer viver coisas extraordinárias, mas não abre mão nem de uma hora para servir o Senhor? Você quer ver coisas extraordinárias, mas não tem sacrifício nenhum, não abandona a sua empresa, não abandona nada, mas quer ver, queridos, o que Pedro fez com a vida dele foi entregar tudo, deixar tudo e viver exclusivamente para Cristo, para Deus.
exclusivo. O pescador, Zorimar, morreu. Segundo a tradição, ele não quis ser crucificado como Jesus, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Eu sei que nós não somos idólatras. Amém, irmãos? Mas o tal do pescador chamado Pedro, tem uma praça lá no Vaticano chamada Praça de São Pedro. Tem uma estátua de Pedro lá. Se os homens sabem honrar aqueles que marcaram a história, Deus saberá marcar também com presentes a minha vida e a sua, quando chegarmos no céu. Já pensou? Dirlene Fratani Andrade, não, Dirlene Andrade Fratani de José. Chegar lá, Zé Sérgio, aí tem uma praça, José Sérgio Pires Barra, lá no céu. E aquela avenida ali é a Avenida Silvia. Eita, que lugar é aquele ali? Aquele ali é o Mar de Cristal da Camila, está lá. Queridos, não pensem com a mente de vocês. Quando eu penso no céu, eu não penso com a minha mente. Sabe por quê? A Bíblia diz que mente nenhuma percebeu, ouvido não ouviu, boca não falou as coisas que estão reservadas para nós. Coisas surpreendentes estão nos aguardando, pastor Tiago. Estão nos aguardando. E o que nós precisamos hoje é cumprir o propósito de Deus. Vamos cumprir o propósito de Deus. Então, queridos, é isso. Rapidinho agora. Em segundo lugar, agir no poder e autoridade do Espírito Santo, no alcance das pessoas sem Jesus, 1 Pedro 2,9. Em terceiro, trabalhar para que a igreja de Jesus viva em paz, amor e unidade espiritual, Efésios 4, 2 e 3. Em quarto lugar, levar a igreja à maturidade espiritual, para frutificar com todo o entendimento, e depois de frutificar, permanecer firmes, Efésios 6, 10 a 13. E em último lugar, fiquemos em pé, amar. Olha os 5 propósitos de Deus: amar a comunhão do Espírito e deixar-se guiar por Ele sem nenhum receio. Eu quero que você coloque, por favor, Camila, João 3,8. Amar a comunhão do Espírito e deixar-se guiar por Ele sem nenhum receio. João 3,8. Vamos juntos? O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Você foi nascido do Espírito? Faz assim, ó. A água do Espírito Santo desceu sobre a sua vida. Você tem selo, você tem poder, tem autoridade, você está cheio do Espírito Santo, você vai fazer coisas extraordinárias. Quando você abrir a sua boca, pessoas vão ser edificadas, pessoas vão ser restauradas, pessoas serão curadas, pessoas serão levantadas, porque essa é a promessa. Se vivermos a vida cristã sem esperarmos as coisas que o Senhor pode e quer fazer, nós estamos, assim, de certa forma, perdendo um pouco de tempo. Deus quer que nós estejamos firmes, mas cheios do Espírito Santo, para realizar a obra de Deus. Jesus disse: olha, o que eu estou fazendo, vocês farão coisas o quê? Maiores ainda. Então não tenha medo, não tenha receio. O vento sopra onde quer, podemos ouvir a sua voz, mas não sabemos nem para onde vai, nem para onde vem. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo de Deus. Pai, que o entendimento não frustre o Espírito, e que o Espírito seja aquele que vai nos guiar a toda a verdade, aquele que irá ao nosso lado, corrigindo e aplainando o nosso viver, o nosso proceder.
Obrigado por esta manhã. Obrigado por cada irmão e irmã. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a tua casa. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por este novo tempo que estamos vivendo, de avivamento prático, de expectativa de coisas grandes e firmes, coisas que nunca vimos da parte do Espírito Santo. Quando o Senhor, Pai, desejar mais e mais que esta igreja receba, que nós estejamos com os nossos corações prontos para receber esse avivamento, assim oramos com gratidão, em nome de Jesus, amém e amém. Até logo mais às 18, venham, em nome de Jesus.